Boa noite, Juvenil. Boa noite, Paulo. Opa! E aí, irmão? E aí? Calma. Coloca aí que meu celular vai descarregar, você coloca aí. É só... Aí na noite, aí. Isso aqui é o seu? Oi? Ah, foi extensão, né? É extensão, cabo. Esperar os irmãos chegando, né? É. E as reuniões começou aí quarta e sábado e domingo? Né? Tá É só sábado, né? sábado e domingo, né? É. Sábado e domingo. Mas tinha quarta aí, tinha, antigamente, não tinha? Ou não? Não, não. Só sábado e domingo. Quarta só online. Ah. E o calor aí, tá bom? Ah, hoje andou chovendo, mas tá Ah, é? quente ainda. Tá. Gente, né? E Sobral sempre é quente mesmo, né? Sobral é mais ou menos ventiladinho, assim, um ventinho bom e quando tá chovendo e quando passa o dia todo chovendo, né? Agora quando não passa, assim, o tempo só de garoa, chovendo, só vai e volta, né? Tá Mas enganando. Muito bem. esse inverno aqui foi bom, viu? Na região do Ceará, porque sangrou os vários açudes, né? É, né? Os açudes aqui mais próximos sangraram já um bocado de açude. Então, quando o sangue tinha um açude aqui que fazia já um bocado de ano que não sangrava, até a animação de domingo. Eles vão até ver. Teve até foguetório, né? Fazia muitos anos que não sangrava. Fazia anos. Aí, Eu não sei quantos, fazia bastante anos. aí você ri que o gado vai engordar, né? Bastante fartura de tudo aqui. É. Fartura de tudo. No inverno sempre é bom, é milho. Não é como aí não, aí direto tem milho, né? Aqui não, é só 6 meses. Nem que saiba na latinha. Aqui é 6 meses que tem um milhinho verde. Olha o Getúlio chegando aí. Boa noite, Getúlio. Boa noite, irmãos. Tudo bom? Boa noite, Getúlio. Ai, ai. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paulo, Noite, Juvenil, irmão. Júlio. Você estava pensando, eu dei boa noite, boa noite, Benson. Ah, eu não tinha escutado, irmão. É. Boa noite a todos. Boa noite, irmã. Boa noite, irmã. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cláudio. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, Cláudio. Dá mais uns 5 minutinhos, que os irmãos devem estar no ônibus. Estão se acomodando, os irmãos.
Aí é ônibus, é metrô e depois é trem. Boa noite, irmã Gi. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã. Boa noite, irmã. Boa noite. Boa noite, irmã. A nossa irmã Gi é a diretora de coral. É a regente do coral. É tudo para a honra e glória do Senhor. Eu não sou nada, irmão. É a misericórdia do Senhor. Vamos ver juntamente uma regente do coral, hein? Senhor. O Senhor sabe que não é de coração, essas brincadeirinhas. Minha esposa tá me mostrando aqui que vocês vão pensar que está faltando um dente. É só uma folga mesmo. Teve uma vez que até eu me assustei, rapaz. Acordei, fui escovar o dente e disse, ué, caiu o dente, foi? Foi mesmo. Depois eu mesmo disse, vixe, mano. Pensei que o dente tinha caído. Faltou um dente. É. Ô, irmão Bernis, tem muita criança aí na Assembleia. O irmão se reúne na Assembleia de Santos, né? Sim, irmã. Tem bastante criança? Olha, até agora tem uma criança, né? Um pequenininho, né? Os dois adolescentes, né? E tá para chegar mais um pequenininho, mais um nenenzinho, que tem uma irmã que está grávida, né? Então eu creio Ai, que que maravilha. lá por agosto, mais ou menos, deve tá nascendo a criança. Ah, bacana. Mas assim, são poucas crianças, né? Por enquanto. Entendi. Obrigada, irmão. Nada, imagina. Eu creio que, até pelo horário, né, podemos começar. E eu gostaria de, antes de começar, iniciar essa reunião em caráter aberto, gostaria de cantar um hino. Não sei, a irmã Gi pode cantar o hino para a gente? É o 134. Vocês não lembram a melodia? É que eu cantando não é coisa muito
bem que para o Senhor é agradável, mas eu mesmo não me acho. Cantamos juntos? Você canta a primeira estrofe para poder. Eu só lembro do refrão. Aí você canta a primeira, eu canto o Então, segundo, terceiro e você finaliza? vamos. Então vai, você é o primeiro, eu o segundo, aí você é o terceiro e eu o quarto, certo? Isso. Tá bom. Saudade dos filhos já da luz, bandeiras levantai, devotos do Senhor Jesus, a guerra apressai, ao inimigo resistir, valentes batalhai, com fé em Jesus, que forte Ele é, vitória assim lograr. Fé, a vitória é, fé, a vitória é, gloriosa vitória que ao mundo vence já. Deixando toda a lassidão, orai e vigiai. Por elmo tende a salvação, e em verdade andai. Do evangelho que é de paz, calcemos nossos pés. Couraça de justiça ter e escudo alçar da fé. Fé, a vitória é, fé, a vitória é, gloriosa vitória que ao mundo vence já. Em sua insígnia de amor e para batalhar, fiel palavra do Senhor, espada empregar. Na senda andemos, pois, dos que assim puderam ser, invictos foram pela fé, e a morte aqui vencer. Fé, a vitória é, fé, a vitória é, gloriosa vitória que ao mundo vence já. E se dará ao que vencer um traje branco em luz, que galardão confessará seu nome ali, Jesus. Afoitos adiante, a Cristo exaltai, o encargo de amor cumprir, vitória sim lograi. Fé, a vitória é, fé, a vitória é, gloriosa vitória que ao mundo vence já. Sai um pouquinho do tom, bem do tom, mas é tudo para honra e glória do Senhor. Obrigado, irmã. Para a honra e glória do Senhor, podemos dar graças. Bendito Deus e Pai, nós te damos graças, Pai, mais uma vez e sempre, pelo teu Filho amado, nosso bendito Senhor e Salvador. Nós te agradecemos com alegria em nossos corações por mais este dia em que aqui estivemos, por tua vontade, teus propósitos, onde podemos sentir e vivenciar o teu amor, tuas misericórdias, tua paciência e tua proteção para com cada um de nós. Nós te agradecemos por mais este momento em que o Senhor nos une, mesmo que à distância, pelo meio que o Senhor proveu, onde podemos, mesmo distante, estar juntos e aprendendo um pouco mais de Ti,
desta pessoa bendita, que é o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra. Pai, nós te pedimos que o que aqui o Senhor queira nos trazer nessa noite, sempre será para a tua honra e glória, mas que os varões que aqui forem levantados a falar da tua palavra estejam inspirados e guiados pelo teu Espírito Santo. Nós te pedimos pelos irmãos que possam ainda estar se juntando a nós, pelos irmãos que não poderão estar juntos, mas que em algum momento, se depois eles ouçam essa palavra, sirvam, né, para edificação, exortação, consolo para cada um de nós. E assim nós te agradecemos por tudo, te pedindo que o que aqui foi pedido seja feito sempre segundo a tua vontade e que estas palavras possam chegar a ti pelo santo, precioso e eterno nome daquele que vive para todo sempre, está sentado à sua destra a interceder por nós, o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, como eu falei anteriormente, essa reunião ela tem um caráter de reunião aberta, porém, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que me ocorreram ao ler o capítulo 4 da carta de Tiago, né? Que podemos, se o irmão puder compartilhar, leremos alguns versículos do capítulo 4 da carta de Tiago. Nós parei alguns versículos. Na verdade, é o capítulo 4 inteiro, né? Creio que dá tempo a gente ler. Se algum irmão quiser fazer a leitura, senão eu mesmo posso estar lendo. Então, vamos lá para a gente ganhar tempo. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Irmão. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem?
Eiá, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em um lugar do que deveis dizer. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Como eu estava falando, eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos que me ocorreram ao ler esse capítulo. E assim como o hino, né, que foi cantado também, eu pedi de forma até proposital para compartilhar com essa leitura. Eu fiquei imaginando quanto esse capítulo nos exorta para a fé, né, de quanto devemos estar vigilantes diariamente estar sempre vigilante para com os fatores inimigos da vida verdadeiramente cristã. E nesse capítulo, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, nós cremos, vai nos exortar à vigilância e defesa dessas inimizades. Nos ensinar como nos defender, né, dessas inimizades. Muitos de nós, irmãos, eu creio, até creio que todos que aqui estamos, já sabemos quem são essas inimizades, né? Porém, pode acontecer apesar de sabermos, alguns podem não saber, vamos citá-las aqui, pode acontecer de nem sempre a gente se lembrar, né, de quem são essas inimizades da vida verdadeiramente cristã. E a palavra de Deus, ela nos orienta que quando se fizer necessário, nós podemos, não só podemos, como devemos, né, ser repetitivos. Inclusive, nós vemos isso essa semana, né? O irmão puder colocar em Filipenses 3, puder compartilhar a tela, fico agradecido. Filipenses 3. Vai dizer: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, irmão, dependendo das situações, nós podemos e devemos ser repetitivos para estarmos sempre não só exortando, mas às vezes consolando e edificando a um irmão ou irmãos. Então, eu creio que seja valioso aqui repetirmos, apesar de nós sabermos, talvez alguns não saibam, que há 3 inimigos permanentes na vida do cristão, enquanto aqui nós somos peregrinos, né? Eles serão permanentes enquanto estivermos aqui nessa peregrinação, que são a carne, o mundo e o diabo. Eu creio ser importante que antes de a gente possa detalhar cada um deles, nós possamos entender que, apesar desses inimigos serem personagens ou fatores distintos, a carne, o mundo e o diabo, eles não trabalham ou agem separados. A carne e o mundo sempre agem em comunhão com o diabo. E também é sabido pelo cristão que o propósito de Satanás é macular, ou seja, eu procurei o significado dessa palavra, macular, que pode significar manchar ou desonrar
a glória de Cristo neste mundo. Este é o propósito de Satanás. Manchar, desonrar a glória de Cristo neste mundo. E não só isso, né? Afastar o homem do evangelho da graça de Deus. Esse é o propósito dele. E aí a gente pode até fazer essa pergunta: por que que Satanás tem tanto ódio do homem, ataca o cristão? No geral, ele tem ódio do homem em si. Uns homens, esse ódio é manifestado. Outros não, ele tem ódio, porque ele tem ódio da raça humana, mas não precisa manifestar esse ódio para muitos, porque já o servem, né? Já o servem. Mas o cristão, ele faz questão de mostrar esse ódio, ataca o cristão. E por que que ele ataca o cristão e não ataca o outro? É simples, né? Porque levamos o nome de Cristo e tudo que diz respeito a Cristo é odiado por Satanás. E quando Satanás ele influencia, introduz ali o pecado na vida do cristão, pode leva esse cristão a desonrar o nome que levamos, que é Cristo, né? O nome de Cristo. Quando ele consegue isso, desonrar o nome de Cristo, ele consegue realizar seu intuito através de nós, do homem, né? Quando introduzido o pecado na vida do cristão. E não é muito difícil isso, né? Porque se nós vivermos uma vida diferente da que pregamos, depois que conhecemos a Cristo, com mentiras, com leviandade, sem amor de uns para com outros, os cristãos, como nós vamos ser vistos pelas pessoas? É outra pergunta retoricamente fácil também de responder, né? Nós vamos ser vistos como hipócritas. Como hipócritas. E por mais que muitas dessas pessoas que nós pregamos o Evangelho de Cristo sejam hipócritas, o Senhor diz que somos pessoas diferentes. Não melhores. Nós não devemos querer mostrar, ser melhor do que alguém, mas devemos buscar, até pela orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos buscar ser diferentes. Se o irmão puder compartilhar no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, Mateus 5, a partir do 13. Senhor Jesus dizendo: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para dar nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Até o 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então é assim que nós devemos procurar ser vistos, como resplandecente da luz. Nós não somos a luz, né? Mas ele diz, assim que resplandeça a vossa luz. Mas nós não somos a luz, nós resplandecemos a luz de Cristo, né? E, com isso, glorificamos o nome do nosso Pai que está nos céus. Então, é dever do cristão não permitir que Satanás alcance seu objetivo, que é macular o nome do nosso Senhor. E eu não estou dizendo que estamos isentos do pecado, até porque se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso
e a sua palavra não está em nós. É o que diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 10. E ainda nessa mesma carta, e no segundo capítulo, vai dizer que se confessarmos nossos pecados, Ele, nosso Senhor, Jesus Cristo, o justo, nos advogará perante o Pai. Então, nós temos os recursos para buscar não permitir que Satanás manche, desonre o nome do Senhor. Mas, irmãos, infelizmente, a verdade é que Cristo está mal representado pelos cristãos neste mundo, né? Mal representado. Eu vi num comentário do nosso irmão Bruce Anstey, uma citação dele, ele dizendo, né, citando uma fala de Gandhi, foi presidente, eu acho, da Índia, não sei, alguém importante lá. E ele cita, né, a fala de Gandhi, dizendo que Gandhi falou que se não fosse pelos cristãos, eu teria sido um. Olha que vergonha. Um incrédulo, porque se ele cresce no Senhor, ele não falaria isso. Mas um incrédulo dizendo que se não fosse pelos cristãos, ele seria um cristão. Tamanha vergonha, a mal representação que nós carregamos o nome de Cristo aqui na Terra, né? E aí eu fiquei pensando que nessa fala de Gandhi fica claro o quanto Satanás busca anular o testemunho cristão perante o mundo. E aí como, né? Até porque quando não há comunhão entre os cristãos, ele vai fazer com que esses cristãos fiquem ansiosos, apreensivos pelas coisas do mundo, onde ele é o príncipe. E quando o cristão se mostra em falta de comunhão com seus irmãos, ansiosos, preocupados com as coisas do mundo, Satanás projeta para esse mesmo mundo uma imagem de quê? De que esses cristãos vivem infelizes, né? Infelizes. Ele projeta essa imagem de infelicidade entre os cristãos, fazendo que se acredite que não há nada de interessante no cristianismo. Porque se tivesse alguma coisa lá de interessante, esses cristãos não estariam desunidos e infelizes, né? Porque se o cristão não se contenta somente com Cristo, que é tudo em nossa vida, é essa imagem ou ideia que vai ser passada para o mundo. Não há nada de interessante lá. Eles só vivem brigando, se dividindo, um aqui, um ali, um fala de um jeito, um fala de outro, e brigando por coisas do mundo, cristão prometendo casa, helicóptero, carro, e um só vai para a igreja porque quer ser rico, o outro porque quer ter saúde. Que Cristo é esse? Que interessante que tem lá? Não tem nada. Tem nada. Esse é o projeto de Satanás. Mas, voltando cá para o início, né, do nosso estudo, estava falando das inimizades, vamos falar um pouco desses inimigos da vida cristã. Nós dissemos aí no início, foi dito, que a vida cristã tem 3 inimigos permanentes: a carne, o mundo e o diabo. A carne, eu... Okay, desculpa, eu fui tentar matar um mosquito aqui. A carne se é que assim podemos dizer, eu creio, irmão, ser o mais perigoso dos inimigos da vida cristã. Por que eu cheguei a esse pensamento, entendimento? Depois os irmãos possam corrigir. Porque se trata de um inimigo interno. Ou seja, é um inimigo que já reside no homem. E não é essa carne física, né? Se trata,
a gente fala da carne, mas a carne em si, para as coisas de Deus, é a natureza caída, pecaminosa. Não se trata dessa carne física. Essa carne física apenas vai executar o que essa natureza caída, pecaminosa, adota para ela, se podemos dizer assim, planeja para ela. Aí, então, a carne física vai e comete, porque vamos falar aqui de um crime, um adultério, um roubo, um assassinato. Não é a carne física que planeja. Isso vem de dentro do coração do homem, ou seja, de seus pensamentos. Mas projeta para a carne física executar essas concupiscências. A concupiscência não vem da carne física, mas dessa carne que é traduzida por natureza caída, né? A natureza caída, a natureza pecaminosa. Essa mesma natureza que aceita as influências provenientes do mundo, comandado por Satanás, executa essas maleficências e faz o quê? Nos afasta do nosso Deus, nosso Pai. É isso que a carne vai fazer. Então, eu imagino, dentro desses meu pequeno pensamento, que a carne talvez se traduza como o mais perigoso dos inimigos da vida cristã. Já o mundo, nós já entendemos, né, que o mundo é um nosso inimigo externo. E também, apesar de as pessoas verem o mundo apenas como o planeta Terra, o sistema estelar, né? As órbitas, não sei, buraco negro, não entendo muito disso, mas acho que deu para os irmãos entender. Enquanto muita gente pensa que o mundo é isso, o planeta Terra e o sistema estelar, a Escritura, as Escrituras, ela nos mostra que há 3 maneiras desse mundo ser visto. A primeira o mundo é visto como o quê? Como o lugar onde vivemos. Se o irmão puder colocar em Marcos 16:15, eu fico agradecido. Marcos 16:15 vai nos dar um contexto do que eu quero falar. Isso. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma maneira de entender e ser visto o mundo. É o lugar onde vivemos, que é o mesmo lugar para o qual Cristo veio morrer por nós. É uma das maneiras de vermos o mundo. A segunda é como um sistema de coisas. Aí já não são vistas, né? Nós vamos ver, elas são sentidas. Nós até podemos ver, mas, na verdade, vai se traduzir em emoções. Esse sistema de coisas que foi organizado pelo homem, né? Na verdade, isso começa lá em Caim, quando constrói a primeira cidade. Começa a construir um sistema de coisas na tentativa, ali como Caim, que virou as costas para Deus, de se manter feliz e afastado de Deus. Porque o homem sempre quis isso, né? A sua independência de Deus. Ele sempre busca que ele possa fazer a sua própria felicidade sem depender de Deus. Ele não quer ter alguém superior a ele. O homem, ele sempre quer ser superior a alguém. É o que eu consigo entender. Então, ele cria esse sistema, que é muito bem organizado, na tentativa de se manter feliz, afastado de Deus. E aí eu sempre lembro de uma analogia que nós, pelo menos aqui em Carapicuíba, já usamos em algumas reuniões, que é esse sistema sendo um polvo, né? A figura de um polvo. Para alguns irmãos que não saibam o que é um polvo, né? Não polvo, um polvo. É um animal marinho que só tem cabeça e tentáculos, né? Não tem corpo. Então, eu, uma vez, me fui inspirado a fazer essa analogia, porque
Satanás não tem um corpo. Ele tem uma cabeça, que é ele, e seus tentáculos, né? As suas ramificações. E aí, dentro dessa analogia, nós vamos ver esse povo com seus tentáculos, ou seja, o sistema mundial, que tem por cabeça Satanás, sistema mundial, e seus tentáculos, ou seja, suas ramificações aí distribuídas, como a política, comércio, religião, entretenimento, esporte, etc, etc, etc. Nós vamos ver que tudo isso, essas ramificações, nós podemos ver. Nós vemos os políticos, nós vemos o comércio, nós vemos pessoas criando religiões, entretenimento, mas isso tudo é voltado para as nossas emoções. As pessoas brigam por política, se matam por comércio, pela ganância. A religião nem se fala, muitos de nós já conhecemos, né? Entretenimento, o que é o entretenimento? É tudo para a alma, né? O esporte, por mais que você veja praticando, mas você está torcendo para alguém, não deixa de ser também a sua alma. Então, essa segunda maneira de ver o mundo é justamente isso, é o inimigo externo, que nós vemos, mas traduzido para os nossos sentimentos. Resumindo, é uma sociedade ou sistema da qual Cristo é excluído, né? É excluído, apesar de ter seu nome sempre citado. Porque você não deixa de ir, por exemplo, numa sessão num departamento público, num escritório, dificilmente se você não vê lá um crucifixo com um Cristo crucificado. Porque é assim que o mundo vê Cristo, crucificado, né? É a última visão que o mundo teve de Cristo. E aí nós vemos isso em repartições públicas, escolas, você chega num comércio, tem uma frasezinha lá, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Você vê o carro, o cara dizendo que Deus é fiel. Aí você vê o jogador com uma faixinha quando faz o gol, né? Só Jesus salva. Mas será que ele prega lá no vestiário? Ele prega a Cristo? Ele sai pregando? Será que ele abandonaria aqueles milhões e milhões e milhões de contratos para levar uma vida cristã genuinamente? Não estou dizendo que Deus não permita, até porque eu nunca vi um desses atletas milionários abandonarem para seguir a Cristo. Mas isso aí é outro departamento. Só queria dizer isso, né? Que Cristo foi excluído dessa sociedade, apesar de ter seu nome sempre citado aí. A terceira maneira de o mundo ser visto, irmãos, é como as pessoas perdidas estão envolvidas nesse sistema mundial. Se o irmão puder colocar em João 1:10, nós vamos ter uma ideia. São 2 versículos nesse mesmo capítulo, ou nesse mesmo evangelho. João 1:10 vai dizer: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aqui não está dizendo que o mundo é sistema estelar, a Terra, ou esses tentáculos do povo não conheceu a Cristo. Não, aí já são as pessoas. Ele veio para os seus. E o mundo, que agora se manifesta nessa maneira de ser vista, como as pessoas perdidas, não o conheceu. Essa é uma maneira também de exemplificar o mundo, né? O mundo. E em 17:23, aí em João 17:23, eu acho que dá até para entender melhor. 17:23 vai dizer: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. É um reforço maior ainda de que esse mundo também essa forma é uma das maneiras de ser entendido como o mundo, a inimizade da vida cristã, que ele está dizendo aqui,
para que o mundo conheça que tu me enviaste. Não é o planeta Terra, não é sistema comércio, entretenimento que vai conhecer que Deus enviou, mas sim as pessoas. E aí entra nessa forma de mundo, que são as pessoas perdidas, né? Como ele fala, as pessoas perdidas dentro desse sistema mundial. Agora, nós vamos ver a terceira inimizade. Nós vimos aqui, dentro essas formas de ver o mundo, que é uma das inimizades da vida cristã, o mundo. E nós vimos aí 3 maneiras de como essa inimizade pode ser vista e entendida. Agora nós vamos para a terceira inimizade. Falamos da carne, falamos do mundo, agora quem? O diabo. O diabo, nós já sabemos que é um ser, né? E para falar desse inimigo da vida cristã, eu gostaria de fazer uma analogia, né, com o capítulo 14 de Êxodo. Mas eu creio que pelo tempo, irmão, não precisa nem pôr lá, porque é um capítulo que não é muito pequeno, você pode até pôr só para os irmãos verem. Ele não é muito grande, mas também não é pequeno. E já que, em função do tempo que nós temos aqui, não vai permitir que a gente leia esse capítulo. Então, eu aconselho os irmãos que ainda não leram, não conhecem esse capítulo 14 de Êxodo, a darem uma lida depois, com mais calma, que vai entender o que a gente vai dar continuidade aqui. Porque ali, aí em Êxodo, fala de Faraó, né, que é uma figura ou tipo de Satanás que tenta, após Deus libertar seu povo do Egito, que é uma figura do mundo, ele tenta trazer de volta esse povo para suas garras. A gente vai ver ali perto da abertura do Mar Vermelho que os Faraó e seu exército se aproximavam do povo na tentativa de levar de volta para o Egito, para a escravidão. Ou seja, é essa figura. E é assim hoje, irmãos. É assim. Satanás está sempre tentando levar o cristão de volta para o mundo. Ou seja, levando o homem a perder a comunhão com Deus. Já que quem faz amizade com o mundo faz inimizade com Deus. E por Satanás saber, ele sabe que o verdadeiro crente não perderá sua salvação. Não porque o crente possa fazer alguma coisa para se manter salvo, como é muito ensinado por aí, a manutenção da fé, isso, aquilo, não. Mas ele sabe que uma vez salvo, esse crente não pode perder essa salvação, até porque o próprio Senhor Jesus nos diz, no Evangelho de João, que não precisa o irmão Ponte já conhece essa passagem, que o Senhor diz que aquele que crê no que o enviou, que crê em suas palavras, ouve as suas palavras e crê no que o enviou, tem a vida eterna. Então, ele já sabe dessa salvação, mas ele busca fazer com que o homem perca essa comunhão, essa alegria, esse gozo de estar ao lado de Deus. E é interessante, ainda falando aí de Êxodo, que quando nós notamos, lá em Êxodo, os irmãos vão ler e ver, Moisés não é orientado a resistir a Faraó. Ele não é orientado a resistir, pelo contrário. Mas ele é orientado a continuar sua jornada sem resistência a Faraó. Deus manda ele levantar a vara para abrir o Mar Vermelho e passar, não entrar em contato, não ter essa resistência. Já aqui, na carta de Tiago, o cristão vai receber a instrução para resistir ao diabo, não fugir. Porque ali, eu não sei se assim eu posso dizer, mas ali é como o povo estava fugindo, é como uma fuga, né? É como uma fuga. O povo estava fugindo de Faraó. Mas aqui em Tiago, o cristão ele já é orientado a resistir. Ele recebe instrução, como nós vemos aí no irmão possa pôr no versículo 7, aí da nossa leitura, ele vai dizer, versículo 7, olha lá, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui é o contrário, né?
Porém, irmãos, eu estava prestando atenção aí nesse versículo, tá aí. Há um detalhe que, por muitas vezes, nós não prestamos atenção ao dizer esta frase, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Gostamos e devemos dizer, e não só dizer, mas viver essa frase. Porém, esse detalhe que eu estou falando, que muitas vezes a gente não presta atenção ao dizer a frase, é que vem uma frase antes. E olha aí mesmo, porque diz lá no final, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes, tem um detalhe muito, muito, muito importante. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim, você vai poder resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É diferente, né, do que em muitos lugares é pregado, não nos interessa, mas nós vemos e temos que aqui alertar aos irmãos. Nós vemos e ouvimos em muitos lugares que é pregado e mostrado, né, por mídias, o diabo se prostrando perante homens. Só o Senhor sabe, né, de como, o que está acontecendo na mente desses homens. Homens que, quando eu digo só o Senhor sabe, é porque muitos desses homens, eu creio que nem estão sujeitos a Deus. Mas estão ali fazendo podemos até dizer, de uma papagaiada, onde eles mostram um poder que faz o diabo se prostrar perante eles, faz entrevista, quando aqui a verdade da luz da Escritura, Tiago nos traz, nos diz aqui, que ele, o diabo, ele não diz que o diabo se prostrará perante nós, mas que fugirá. Diferente do que ouvimos, né? E sendo dito para resistirmos ao diabo, ainda assim, a própria Escritura nos orientando, nos dando esse poder de resistirmos ao diabo, ainda assim poderíamos perguntar, né? Fazer a pergunta: como podemos resistir ao diabo, sendo ele mais forte do que nós? É uma pergunta, né? É uma pergunta que talvez muitos se façam. Talvez eu não me lembro, mas talvez já tenha feito na minha ignorância. E então eu entendo até, irmão, que essa pergunta não seria totalmente inconveniente, tendo em vista que nós não somos realmente páreo para Satanás. Ele é mais forte que nós, né? Mas por que nós somos orientados a resistir ao diabo, uma vez que estamos em sujeição a Deus? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ver lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Eu garanto, prometo que não vou me alongar muito mais. Vai dizer: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem está no mundo? Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Mas nós, uma vez que ouvimos o evangelho da nossa salvação e tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo. Então, nós temos em nós alguém que é maior do que o que está no mundo. Por isso que nos é dado esse poder de, uma vez sujeitos a Deus, temos força para resistir ao diabo. E ele vai fugir. Maravilha, né, irmãos? Maravilha. Outro ponto que eu acho pertinente comentar nessa fala é que, ao resistirmos, nós mantemos, irmão, a nossa posição. E assim nós não comprometemos a verdade que nos foi dada em nenhum aspecto.
porque nós não fugimos do diabo e nem aceitamos as suas induções. Nós resistimos, sujeitos a Deus, e ele vai fugir. Mas ainda assim, eu fico pensando, ainda assim, poderíamos também perguntar, como faremos isso? Como vamos resistir? Não resistir. Nós vimos como resistir ao diabo, né? Por que resistir ao diabo? Mas como vamos nos sujeitar a Deus? Né? Como vamos? Como poderíamos? Como faríamos isso? A resposta está na primeira parte do versículo 8 da nossa leitura. Voltando lá para a nossa leitura. O versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aí sim, nós teremos como resistir ao diabo, se chegando a Deus. Mas ainda assim, muitos se perguntarão, e como me achego a Deus? Porque nós somos cheios de dúvidas, né? De perguntas. Como nos achegaremos a Deus? Buscando uma denominação? Pedindo a um pastor ou líder para interceder por mim? Não. Se somos crentes, irmãos, convictos em nossa salvação, pelo nome e sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer como nos é orientado em Hebreus 4:16. Eu estou terminando, irmãos. Peço mais um pouquinho de paciência. Hebreus 4:16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E já que estamos aí, irmão, você pode pôr no capítulo 10, em Hebreus 10, versículos 19, aí mesmo, 19, até o 22 eu vou ler. Que é outra forma, né, de nos achegarmos a Deus, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Por quê? Pelas nossas obras, por nosso boa vontade, pela nossa fé? Não, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado pela água limpa, que é a palavra de Deus. Aí nós nos achegamos a Deus. Não é por ir à denominação, não é por pedir intercessão de santo, de pastor, mão na cabeça, oração, isso ou aquilo. Não, nós nos achegamos a Deus assim, sob essas orientações. Essa liberdade que temos, essa ousadia, por quê? Porque alguém veio e nos deu esse poder, né? Essa liberdade pelo seu sacrifício, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós podemos nos achegar a Deus. E se nós estivermos envolvidos em oração, leitura da palavra de Deus e meditação, irmão, nos aproximamos dele e ele, consequentemente, se aproxima de nós. É assim que nós vamos nos aproximar. É pela palavra, pela leitura, né? Em oração, conversando com o Senhor, colocando diante do Senhor
nossas fraquezas, nossos medos, nossas alegrias, nossos agradecimentos, nossos pedidos, confiando no Senhor, lendo a sua palavra com constância, meditando na palavra de Deus. É isso que vai nos aproximar de Deus. E Deus, vendo isso, irmãos, não vai ficar lá imune. Não, ele vai se aproximar de nós, porque isso é agradável a Deus. Ele quer conversar com nós, ele quer ouvir a nós, ele quer falar a nós, e ele fala através da sua palavra. E uma vez que ele nos fala pela sua palavra, ele também vai nos dar o dom, o entendimento necessário para o que ele está nos falando. Ele não vai simplesmente nos falar sem deixar a gente sem entender nada. Isso é se aproximar de Deus. E aí, sim, quando nós fazemos essa aproximação, essa união, a união dessas aproximações, a nossa com a dele, vai resultar em que isso? Em comunhão. Isso é a comunhão. E agora que nós temos essa comunhão, estamos na presença de Deus, o diabo não vai ficar perto de nós. Porque uma vez que nós estamos próximos de Deus, esse lugar não é confortável para ele. Então, aí é que se dá a fuga, ele fugirá de nós. Ele não vai ficar num lugar desconfortável simplesmente para estar olhando para a gente. Ele sabe que nós estamos amparados, protegidos por nada menos, nada mais do que o Criador de todas as coisas, inclusive dele que é uma criatura. Então, ele fugirá de nós. Aí é que está o X desse versículo, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se estivermos em sujeição a Deus, em sujeição, em oração, colocando-nos em dependência de Deus, buscando ler a sua palavra, meditando, nós vamos estar em comunhão com Deus. E uma vez em comunhão com Deus, o diabo fugirá de nós. Então, irmãos, pode notar, né, que esse capítulo, esse 4 de Tiago, eu fiz essa leitura aí, mas esse capítulo é de uma riqueza imensa, como tudo na palavra de Deus, né? Porque se a gente perceber, do que aqui foi dito, não passou do versículo 8. E tem muita coisa ainda a ser explorada, né? Eu peço desculpa aos irmãos por me estender e fico por aqui, deixando para que os irmãos possam corrigir ou acrescentar ao que até aqui foi dito. Até aqui, irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos, como o irmão bem falou, né? Nós temos 3 inimigos aqui constantes, né? No nosso caminhar aqui enquanto nesse mundo, né? E foi bem providencial que o irmão escolhesse esse hino 134, né? Que fala realmente de uma batalha, né? Da nossa batalha, que enquanto estamos aqui, estamos batalhando, né? É até uma linguagem de guerra, né? Vamos dizer assim, uma linguagem militar, né? Os 3 inimigos, né? Que falam de Tiago, né? O mundo, a nossa própria carne e Satanás, né? A nossa própria carne, gostaria de ler uns versículos em Colossenses 3,
tentar ser o mais breve possível. Que é o que a palavra nos orienta com relação a como a gente deve considerar, né, a nossa situação com relação à carne, né? Colossenses 3, eu vou ler do 1 ao 17. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é o como nós devemos lidar com a carne. Essa é a arma para lidar com a carne, né? Abrir mão da concupiscência da carne, né? Que começa nos nossos pensamentos. E quando éramos também filhos da ira, nós vivíamos de acordo com os nossos pensamentos. Mas agora não mais, né? Agora a palavra ela instrui que a gente se revista das ocupações com as quais os santos devem se ocupar agora, né? E essa é uma arma para você lutar né, nessa batalha com a carne. Porque se a gente luta diretamente com a carne, nós vamos perder. Nós vamos perder. Então, uma vez um irmão disse, o segredo não está em lutar com a carne, é andar no espírito. Você não briga com a carne, você anda em espírito. Fazendo o que está sendo instruído aqui, nós estaremos andando em espírito e com certeza batalhando contra a carne. Isso é algo que é um exercício diário, né? O outro inimigo é o mundo, né? Como o irmão mesmo leu, lá em 1 João 5, vou ler os versículos 4 e 5, né? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como nós cantamos no hino, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
Uma vez, a base para se vencer o mundo é crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Esses somos nós. Aqui, João, ele trata da batalha prática que a gente trata diariamente com o mundo. O mundo nos coloca muito, como o irmão bem colocou, né? Muito entretenimento, muita coisa para que a gente se distraia e se afaste do Senhor. E não são coisas ruins, né? Porque Satanás utiliza das coisas desse mundo de forma atrativa, de forma a nos conduzir para que nós nos amoldemos, né? Para que nós nos conformemos com esse mundo, né? Então, ele sempre está buscando isso, né? A vitória, então, para que nós vençamos o mundo, né? É a fé, a base. E agora, Satanás. Satanás já não é mais apenas uma exortação do que nós devemos fazer, mas principalmente daquilo que o Senhor nos coloca à disposição, né? A arma que o Senhor coloca à disposição para que nós enfrentemos essa batalha, né? O próprio hino que nós cantamos e também fala com relação a isso. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus é justamente para a gente poder estar firme, né? Resistindo. Né? Como que a gente vai resistir? Como o irmão mesmo bem colocou, nós não somos mais fortes do que Satanás. Mas para que a gente possa estar firmes contra essas astutas ciladas do diabo, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, não é contra pessoas, não é contra seres humanos. A nossa batalha, ela ocorre num campo de batalha que está nesse mundo, mas é numa esfera celestial e não numa esfera material, né? Então não é contra o ser humano, mesmo que nós enxerguemos as ações de Satanás vinda através de outros seres humanos, não é contra esses seres humanos, né, que nós devemos lutar, mas sim na luta dentro da esfera celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando, a palavra-chave, orando, em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho,
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. É muito importante a gente não ir para a batalha despreparado, né? Como o irmão bem citou já no hino e na leitura de Tiago, nós temos uma batalha enfrentando, né? E não podemos ir despreparados. E o Senhor dá as armas para que nós enfrentemos, né, esses 3 inimigos que nós temos da forma correta, né? Não adianta a gente querer ir para a batalha sem estar preparado, né? Fazer um plano, né? Fazer um planejamento e querer fazer as coisas da nossa cabeça, né? O Senhor mostra, né, como nós devemos estar andando para que possamos ter eficiência, né, nessa batalha, para que a gente não seja vencido nessa batalha, né? Claro que tudo isso é feito por nós de uma forma em humilhação, porque o nosso próprio testemunho aqui na Terra é em humilhação, né? Nós não podemos esquecer que nós fazemos parte dessa mesma cristandade que é corrupta e que não está trazendo honra para o nome do Senhor, né? Como o irmão bem colocou, um incrédulo, a opinião de um incrédulo, que o mundo dá muita importância para a opinião dele, deixou claro que ele mesmo não chegou a abraçar a fé. Não sei se o que ele falou é verdade ou mentira, né? Mas ele mesmo não abraçou a fé por causa do péssimo testemunho que o cristão leva, por ele ter sido deixado pelo Senhor nesse mundo como luz e não estar levando essa luz da maneira como deveria, né? Cada um pensa nos seus próprios planos, nos seus próprios caminhos, né? Eu me recordo, por causa do que o irmão leu no final do versículo de Tiago, eu me recordei também de Provérbios 16, se o irmão puder colocar. Provérbio 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Eu lembrei disso em conexão com a última parte do texto que o irmão leu lá em Tiago 4, né? Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos, né? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, né? Nós não sabemos. E a gente faz afirmações como se a gente soubesse de tudo. Amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Coloca todas as preparações que nós temos no coração, né? Nós colocamos isso no nosso viver, né? Mas é do Senhor que vem a resposta correta. Ó, Provérbios aí 16:2, seguindo, ó, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. É o Senhor que enxerga tudo do começo ao fim e nos dá as instruções para que nós possamos resistir nesses dias maus de forma eficiente, de forma eficaz, né? Então, eu me recordei desses versículos para tentar trazer um pouquinho
no pensamento, aproveitando o gancho no pensamento do irmão, né? E aí, como me vê esses versículos aqui, eu acho importante nós estarmos remindo o tempo de forma eficaz, né? Pegando a instrução que o Senhor nos dá pela sua palavra para poder resistir da forma como Ele coloca, né? Até aí, irmãos. Irmão, vocês me ouvem bem? Sim. Obrigado. Muito bom o senhor nos trouxe hoje, né, pensamento, e queria complementar, tentar ser breve também, por causa do nosso horário, que vou voltar lá para o capítulo base, né, que a gente estava lendo, que era Tiago 4. São contextos, né, para se chegar até esse primeiro versículo, né, que é de onde vêm as guerras e pelejas entre vós. E, né, se a gente pensar no que o Senhor nos trouxe hoje sobre os nossos inimigos, é, essas guerras e pelejas entre vós vêm justamente da parte da carne, né, e no sentido de maldade, inveja entre irmãos. É é algo que não deveria existir, né? E aqui no versículo 2 vai falar de cobiça e inveja. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Se a gente pega os capítulos anteriores, né, para dar mais contexto ao assunto do capítulo 4, eu não vou colocar aqui, irmãos, mas vou fazer um breve comentário. Começa lá no capítulo 2 falando da obra da fé sem obras, né? Depois ele vai começar a falar do tropeço na palavra, e é justamente daquilo que sai do nosso coração, a boca, que abre a boca para irmão falar mal de irmão, é, motivado por inveja, né? Não refreando a língua. Vai falar da língua, né? É aquela passagem que fala da língua. E a língua é, tendo um poder. Vou ler só um versículo que é interessante. Não é nem língua, é boca, né? Capítulo 3, versículo. Dá para ler pouco, mas eu vou tentar resumir aqui. Falando da boca, né? Da língua da boca. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ele está falando com o irmão. Até se chegar, né, no capítulo nosso, que é o 4, as guerras e pelejas. 4. Opa. Onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Vem de um coração e de mal, é um coração que não está sendo julgado, né? Falando o coração aqui, mas é mais no sentido da carne, né? Uma carne não julgada, uma carne não colocada no lugar de morte.
assim como é posicionalmente, como o irmão leu lá em Colossenses, como a gente vai ter em Romanos 6, como a gente vai ter em em Efésios 4, nós agora nos posicionarmos totalmente diferente daquilo que éramos, ainda que condicionalmente motivamos com pecado e mal, pecadores, mas que a gente possa agora considerar tudo isso é, em conformidade com aquilo que Deus diz a respeito de nós e através da sua obra, através do seu Espírito em nós, nos fez filhos, antes inimigos, mas agora filhos de Deus. E agora a gente deve estar conformado a Cristo. Mas tristemente sabemos que por causa das cobiças e das invejas, resultantes de não se posicionar como Cristo, assim como Cristo é, deveríamos ser, e não colocar essa, esse comportamento, né, não julgar esse comportamento, não julgar esse coração, e se chegar ao ponto, né, da boca dizer o que o coração está cheio, trazer maldição aos homens. A mesma boca que bendiz Deus, né, igual a gente acabou de ler, ela amaldiçoa os homens e o pior, fala mal dos irmãos. Então o assunto é bem extenso, né? Eu entendo que o capítulo 4 aqui ele está falando uma coisa mais de dentro, né? Ainda que não seja tão exterior, né? Não fala lá de falar mal dos homens, mas ele vai chegar aqui no 4 falando de entre vós, que é muito pior, né? Porque ainda que sem entendimento a gente possa criticar o mundo, criticar os incrédulos, criticar Satanás, mas é abominável a gente fazer isso entre irmãos, né? E ainda ser manifesto. O Senhor sonda os corações, mas é quando se chega ao ponto de isso se manifestar com palavras, com a língua, é terrível, né? Tudo isso é resultante de não se colocar os nossos membros no lugar de morte. Mortificar os vossos membros, mortificar as cobiças, mortificar as invejas. É, tem um outro assunto no capítulo 3, até chegar aqui, que também é a sabedoria que vem do alto. É, em contraste, tem a sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Essa, certamente, é, começa na carne. Ela começa na carne, fala terrenal, animal e diabólico. Vou até ler esse versículo, está no capítulo 3. Versículo, lá no 14 aqui. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. É triste, irmãos, né? Mas podemos admitir que isso existe, né? Pode vir, existe e pode se manifestar em nosso meio, né? Alguém que se acha sábio, mas na verdade está agindo terrenalmente, uma forma animal. Eu sei que isso aqui é o natural, né? Uma forma a carne, né? E dando lugar ao diabo, que é diabólico, né? E ele se gloria disso.
Não vos gloriei. Porque nada mais está fazendo do que mentindo contra a verdade. Você está enganando a si mesmo, os irmãos já falaram disso, né? Então é um comportamento triste, mas que não provém de Deus. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí é perturbação e toda obra perversa. Não deveria nem se nomear no nosso meio, né? Mas aí o contraste, que é bom a gente ler, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Um mal, um grande mal, né, que existe na cristandade, né, e que o Senhor possa nos render misericórdia e graça de não ter isso no nosso meio, mas a hipocrisia é algo que impera, né. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, assim termina o capítulo 3, né, e aí começa o 9. Então, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Os que exercitam a paz é aqueles que buscam a sabedoria que vem do alto, colocando a carne no lugar de morte, julgando a carne. Quando ele julga esse mal que há nele, o irmão já citou, dorme com a inimiga, né? A carne, a gente dorme com essa inimiga, né? Essa inimiga que é a carne. Mas a gente pode colocar ela no lugar de morte, julgar ela. E assim, né, a gente vai ter. Isso é uma sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria, primeiramente, vai ser pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. Assim como nosso Senhor foi misericordioso conosco, né? Rico em misericórdia, assim devemos ter também. Bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Isso semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Mas o contraste disso, né? Quando não há esse julgamento, vai ser isso aqui, ó. Guerras e pelejas entre vós, buscando cobiças, né? Se exercitando na sua inveja, né? E o resultado de tudo isso que vai falar, não vou nem colocar lá, eu acho que ela está lá em Hebreus, né? E a raiz de amargura, né? Isso cresce, isso se não se coloca isso no lugar de morte, se não se julga isso, a consciência é cauterizada, a raiz de amargura cresce, e aí com certeza, se isso em assembleia resulta numa disciplina, se não é julgado, resulta numa divisão, e aí todos damos lugar ao diabo, né? E ainda que não perdemos a nossa salvação, graças à perfeita obra do Senhor, mas não temos uma vitória. Não estamos a salvo se não há julgamento, primeiramente em nós, em segundo lugar, no nosso meio, entre nós, né? Então, para complementar com isso, agora já deu horário. Eu não enxergo aqui nesse lugar. Já passou do horário. Então, até aqui, irmãos. Duas palavrinhas só, eu vi muito aí o que foi falado, né, das coisas boas e os ensinamentos e os combates, os embates e os enfrentamentos da carne e os conselhos do Senhor. Tudo isso foi explicado, e isso é um divisor de águas entre o bem e o mal, né? Só para encerrar, irmãos, tem uma parte, eu vou ler meio versículo, de Mateus 16, versículo 18.
se der tempo dos irmãos, já está guiando, já está indo. Ô, irmão, não vou conseguir. Desculpa, você sair de onde eu estou aqui. Perdão. Mas o meio versículo diz assim, né? Quando Pedro diz que o Senhor é o Filho do Deus vivo, então no 18 diz assim, ele diz que o Senhor diz que ele foi guiado, né, por falar aquelas palavras, e no 18 diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então, entre os embates e combates e lutas que realmente há, né, nessa divisão que a carne, ela realmente manifesta tudo aquilo que lhe é prazeroso e não em concordância com as coisas do Senhor, né? Então, em tudo por tudo, né, o Senhor deixou claro que isso vai ficar tudo aqui, né? Todos esses atributos humanos, essas coisas todas, isso vai terminar por aqui mesmo, né? Não vai ter efeito nenhum, porque o Senhor deixou claro que sobre a igreja dele, sobre aquela pedra, ele ia edificar a igreja dele, né? Que seriam salvos em Cristo, e as portas do inferno não irão prevalecer nunca, né? Porque na cruz, ali já se concretizou todas as coisas, né? Muito maravilhoso, e a gente já está nos momentos finais dessa reunião live de hoje, então, essas características maravilhosas, né, do Senhor, ele ensina onde está o bem e onde está o mal, como foi falado aí hoje até agora, né? Das escolhas humanas, do que a carne é capaz de invejar, de odiar, de amar. E tudo isso o Senhor já deixou claro e ensina diariamente a nós, né, como nós devemos se comportar. Isso é muito maravilhoso. Mas ele sela com isso, que sobre a pedra ele vai edificar a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só até aqui, irmãos. O irmão Marcos pode dar graças, irmão, para a gente encerrar? Sim, querido irmão. Vamos dar graça, então. Nosso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez, elevamos a Ti no encerramento desta reunião, que deste a graça de participarmos, e o nosso agradecimento pela Tua tão grande misericórdia, primeiramente pelo Teu Filho amado, Jesus, que veio a esta terra, passou por um tratamento brutal, para que hoje alcançássemos o direito da vida eterna. E assim, agradecemos pelos Teus santos conselhos, nos ensinando como hoje, este divisor de águas entre as manifestações carnais e as espirituais, que o Senhor quer que prevaleça dentro dos nossos corações. E assim, o
somos agradecidos. Olhe por todos os irmãos que participaram, também aqueles que não puderam, e que a tua ajuda, a tua mão carinhosa e muito forte, possa nos ajudar a atravessar esse deserto árido, cheio de dificuldades, mas com nosso coração alegre, pois o teu grande amor está depositado dentro dele. Assim, agradecemos por tudo. As demais necessidades o Senhor as conhece e tudo está patente aos teus olhos, e que o Senhor possa vigiar e guardar os nossos corações mediante o que foi ensinado, para que venhamos a não venhamos a mergulhar neste mar de incertezas, de desobediência e de tudo aquilo que é contrário ao teu santo querer. Mas o teu amor está acima de tudo, e assim o Senhor tem nos ajudado também para que possamos fazer tudo aquilo pela tua ajuda, que é do teu santo agrado. E assim nós agradecemos por tudo, pedimos uma boa noite de paz com as nossas famílias e que a tua misericórdia nos acompanhe também. Entregamos aos teus pés, depositando esta oração de agradecimento no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está à tua destra, circundado de glória eternamente. Amém. 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 Senhora Elizabeth. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Pulou fora. Boa noite, irmão. Boa noite, Paulo. Opa, boa noite, irmãos. Olha o Marcão aí. Marcão, boa noite, Marcão. Irmão, não tome só uma muito dúvida. café, que a... Só uma dúvida rapidinho. Rapidinho, irmãos. Qual foi os discípulos, apóstolos que pediram para descer fogo do céu lá? Dos samaritanos, os irmãos lembram? Era João e mais um. Tiago e João. Tiago, né? Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Eu mexi no meu celular. Interessante, né? Como o Espírito Santo trabalha, né, na vida do... Mas eu acho que não é o mesmo Tiago que escreveu, né? Mas mesmo assim, Tiago falar daquilo, eu me lembrei de Tiago e João. Tiago falando lá, a boca que maldiz, bendiz a Deus, né, e Pai, amaldiçoa os homens, né? Aí me remeteu àquela passagem de João e Tiago. Ô, irmão, céu. Eu creio que não seja esse Tiago, porque esse Tiago é irmão do Senhor, né? E o irmão não seguia ao Senhor, né? Mas é interessante, né? A gente pensar que aquela passagem lá é bem significativa, né? Se você for perguntar para alguém assim, qual foi o apóstolo que pediu descer fogo do céu lá em coração ruim? Foi Judas. Foi Judas Iscariote. Foi nada, foi o do amor, né? É uma boca que abençoa. Foi João, do amor. É interessante porque aqueles dois apóstolos, eles eram conhecidos como Boanerges, filhos do trovão, né? Ou seja, eles eram muito rápidos, né? Para ir rápidos como relâmpagos, né? Para resolver as coisas, né? Eles eram sempre citados nos evangelhos, que o Senhor sempre chamava, né? Pedro, Tiago e João, né? Sempre o trio, né? As três colunas, né? Como depois ficou dito na Escritura. Mas, assim, Pedro era o mais teimoso, né? O mais impetuoso. Agora, Tiago e João, eles eram rápidos, né? Eles queriam uma coisa rápida, coisa desenrolada, vamos dizer assim, né? Assim, né? Já vi uma ação já do que aconteceu, já correu para o senhor quer que manda descer fogo do céu? Já queria...
Eu queria resolver já o negócio na lata, né? Ô, irmão, você me fez lembrar que eles podiam ser rápidos, mas mais rápido do que os filhos de Zebedeu, não, que pediu o lugar à direita e à esquerda logo, né? Aí, é isso mesmo. Antes de todo mundo, né? Não, ó, foi interessante, né? Porque até a mãe pediu lugar para eles, né? Não Então, foi só ele. Se eu pedir logo aí, só tem 2 lugares, um à direita e um à esquerda, deixa eu pedir logo. Então, os irmãos eram ligeiros, hein? Você sabe que isso é bom a gente observar esses aspectos normais, entre aspas, né? Porque a gente consegue se ver também, né? Nesses apóstolos, né? Porque às vezes o que acontece? O ensino religioso que alguns receberam, inclusive eu, acaba dando uma ideia de que eles eram pessoas, né, muito especiais, né, que eles estariam quase andando no ar, né, de tão mais elevado do que a gente. Então a gente vê esses traços de humanidade e meio que dá para se enxergar, né, assim, mas pera lá, às vezes eu sou assim também, né? Às vezes eu sou rápido para querer fazer uma coisa e depois o Senhor mostra, né, pela palavra que as coisas é no tempo dele e não no meu tempo. Às vezes eu quero dar uma solução, aí o Senhor mostra na sua palavra que a solução não é essa que eu pensei, é aquela que ele tem preparada já, né? Então, mas é interessante para a gente perceber, né? Mesmo que não seja o mesmo Tiago, se através de um Tiago, né? Os apóstolos ali estavam pedindo para matar, através do outro Tiago, o Espírito Santo já estava instruindo que a coisa não era bem assim, né? Então é bem interessante Não, quando a gente consegue observar essas coisas. porque se eles eram irmãos, então não era esse Tiago irmão do Senhor, né? Então, os irmãos observa que tanto um Tiago como o outro, né, o que é a manifestação humana e o que é depois o que vem pelo Espírito Santo, né? Então, isso é comum entre nós. A carne é assim, ela olha lá no horizonte, mas ela já acha que ali tem algum benefício. Ela pensa isso, né? Entendeu? Então, por isso que a misericórdia do Senhor, ela tem que estar nos cobrindo, né, e deixando ele manifestar a sua vontade dentro de nós. Porque senão nós vamos fazer como o Tiago vermelho, né? E não igual o Tiago assim. Vamos colocar aí alguma coisa nesse sentido, né? Porque é assim a nossa manifestação. Nós sempre queremos algo melhor. E se não é bom, a gente não quer. É próprio disso, né? Se o Senhor não fizesse isso por nós, nós estávamos rastejando aí até, entendeu? Como lá o dono da festa mandou buscar os que estavam aleijados, mancos, cegos, espalhados, mendigando aí pelo chão. O que aconteceu? Mas o Senhor colocou o desejo de participar dessa festa, desse povo miserável que somos nós, né? Mas se deixasse pela nossa vontade, eu não quero saber disso, não. Eu estou aqui de boa. Então, isso é o comportamento da carne. O comportamento humano, ele é reprovável de cima a baixo perante o Senhor. Irmãos, eu estava vendo aqui um versículo. Olha como a palavra nos trouxe hoje um entendimento, né? Falamos lá no início da carne, que a carne ela tem a parte física mais a parte da natureza pecaminosa. Se a gente for ver na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, olha o que ele diz. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então,
olha bem, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne, que é aquela natureza humana, são os pensamentos, né? A coisa da alma lá. A concupiscência dos olhos são as coisas realmente físicas que nós vemos e desejamos, né? Então, seria a carne física e a carne como natureza caída, né? Pecaminosa. Creio que o senhor nos trouxe bem interessante, né? Essa noite. Devemos dar graças mesmo ao Senhor. Muito proveitoso, né? Boa noite. Agora que Marco falou em proveitoso, eu vou aproveitar e comer um cuscuzinho ali. Bom apetite. Boa noite a todos. Isso é muito bom. Boa noite. Um pouco café para dormir bem, hein? Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Davidson, o Cláudio.